Oi, pessoal, nós estamos aqui novamente em mais um episódio do Pode Propiciar. E hoje nós vamos falar sobre o incentivo aos estudos. Será que nós, enquanto pais e profissionais, conseguimos incentivar outras pessoas a estudar, assim como as crianças, os nossos filhos ou outras pessoas também, até mesmo adultos? E para esse bate-papo, eu convidei ninguém mais, ninguém menos do que Vitória Fernandes. Seja muito bem-vinda e eu vou te dar o espaço para você se apresentar para o pessoal agora. Oi, Camila, obrigada. Bom, eu sou Vitória, né? Eu sou pedagoga, mestre em Educação em Ciências e Matemática, e atualmente eu estou fazendo uma pós em Neuropsicopedagogia justamente para poder entender melhor aí o funcionamento do nosso cérebro, como que a gente aprende, como que a gente pode auxiliar para que o aprendizado seja de uma forma mais tranquila, mais agradável e mais feliz, né? Que é isso que a gente busca numa boa relação com o ensino e com a escola. É isso mesmo. E quando a gente fala de incentivo aos estudos, não somente se prende à escola, certo? Exatamente. Na verdade, nosso primeiro contato, assim, sério com o ato de estudar se dá a partir do momento que a gente vai para a escola, porque a gente acaba tendo aí a necessidade de estudar ali na sala de aula e também de realizar atividades no momento que nós estamos em casa, né? Seja uma tarefa de casa, um trabalho. Então, este acaba sendo o primeiro contato. Mas estudar não é algo que se restringe à escola, não é algo que se restringe a avaliações, a concursos, a provas, nada disso. Estudar, na verdade, é um hábito que a gente deve adquirir, que é um hábito maravilhoso, porque a gente aprende muitas coisas, a gente se desenvolve estudando, a gente auxilia muito o funcionamento do nosso cérebro fazendo esse exercício de estudar. E não está vinculado à escola, às disciplinas, como a gente costuma vincular, né? Estudar português, estudar matemática, ciências, mas acaba sendo vinculado nesse sentido por conta do nosso hábito e da nossa frequência escolar, que a gente começa lá desde pequenininho e fica aí durante 12, 14, 15 anos estudando na escola. Por isso que essa relação, né, é feita com bastante frequência, mas não se vincula exclusivamente à escola. Eu já ouvi um ditado uma vez que dizem que a gente aprende a estudar na faculdade, né? Talvez pela liberdade de você estar estudando algo que você sinta prazer. E aí, eu refletindo sobre isso em particular, esse prazer ele não é incentivado na escola, porque nós temos conteúdos fixos, nós temos matérias obrigatórias, nós temos um cronograma a seguir, mas que mesmo dentro desse cronograma é possível sim incentivar o prazer desse estudante dentro dessas matérias, né? E aí, quando você diz, né, que você só aprende a estudar mesmo, de fato, na faculdade, porque você tem essa liberdade de escolher as matérias que você gosta, e ao mesmo tempo ter mais autonomia nesse processo de estudo, né, de você ir atrás e buscar uma xerox, que seja, né, buscar um material complementar, ir atrás do professor, que é um movimento diferente feito na escola, de fato, você vê a distinção do prazer do estudo, né? E da necessidade do estudo. Você consegue perceber? Sim, a gente fala nesse sentido da faculdade justamente porque, como você já falou, na escola a gente não é incentivado, né? E isso se dá muito da nossa relação com o estudo, a nossa relação com a escola. Na escola, a gente tem conteúdos que precisam ser repensados. Assim, o sistema, né, o currículo posto pela escola, ele realmente precisa ser repensado. A gente estuda muita coisa que não faz muito sentido, que é, infelizmente, realmente para fazer prova, para poder passar em vestibular, para fazer o Enem, mas a gente também estuda coisas essenciais para a nossa vida. Então, a forma com que eu vou lidar desde o começo da vida escolar da minha criança com os conteúdos apresentados na escola vai fazer diferença. Por quê? A gente tem que ter essa noção. Para que a gente estuda? Qual é o motivo que a gente estuda? Por que a gente estuda? Na maioria das vezes, a gente vai ter como resposta: a gente estuda para tirar nota boa, né? Eu escuto muito isso. Ah, não, eu estudo para ter uma nota boa, porque eu preciso ter um boletim legal. Não, a gente não estuda para isso, né? A gente não estuda para isso. Isso vai acontecer se nós estudarmos. Mas não tem que ser para isso que a gente estuda.
A gente estuda para a gente adquirir conhecimento. Conhecimento é algo libertador. E é algo que a minha avó brinca, né? Que a gente pode ter tudo roubado. Tudo pode acabar. Nossa casa pode acontecer algum acidente, pode ter um incêndio, pode ter alguma coisa. Tudo pode acabar. Mas aquele conhecimento que a gente adquiriu, ninguém tira da gente. É impossível. Ele está ali, ele é nosso, né? Então, ele é uma conquista nossa. Então, a gente trabalhar com a ideia de que nós estudamos para que a gente adquira conhecimento, para que a gente seja uma pessoa melhor, para que a gente se torne alguém melhor e para que a gente torne o mundo que a gente vive um lugar melhor, acaba sendo um pouco melhor do que a ideia de que eu estudo para fazer uma prova e tirar uma nota boa. Quando eu estudo para fazer uma prova e tirar uma nota boa, o que que acontece? Eu vou estudar, eu vou ter aquela informação, eu vou fazer a prova e vou esquecer o que eu estudei, na maioria das vezes. Porque não fez Mas quando eu sentido. estudo isso, e aí entra algo importante, que você falou uma palavra que eu acho mágica, que é o dar sentido. Eu preciso ter sentido naquilo que eu estudo. Quantas vezes as crianças e os jovens falam assim, mas por que que eu estudo isso? Para que que eu estou estudando isso? Ele não está vendo sentido. E aí talvez entre o nosso papel de ajudar a dar sentido para aquilo que ele está estudando. É uma tarefa fácil? Não, né? Não é uma tarefa fácil, às vezes é bem difícil, porque tem algumas coisas que é difícil a gente tentar mostrar, mas outras nem tanto, né? Então, ter sentido é muito interessante. E aí entra algo muito importante, que é, no momento da fase escolar, tentar aproximar os conteúdos estudados na escola com o interesse da criança, né? Com o cotidiano, com a minha rotina. Quando eu estou estudando, às vezes, ali sobre o ciclo da vida. Qual que é o sentido? Aproxima, pega o ciclo da vida de um animal que ele conhece, né? Tenta estudar como que funciona, como que é. Quando está estudando sobre as partes da planta, vai lá na sua geladeira, identifique que parte que tem a gente tem, que parte da planta que a gente come. Por quê? Porque a partir do momento que eu aproximo da realidade, eu estou apresentando sentido. Porque quando está longe, quando está distante, não faz sentido para mim. Se não tem sentido, não tem por que eu desenvolver interesse. Entende? Pelo menos eu acho que sim. Se eu não me interesso muito por uma coisa, também não faz sentido. Então, quando a gente passa para a etapa da faculdade, por que que a gente tem diferença? Acho que tem três fatores, né? A maturidade, a gente já tem muito mais maturidade, então, consequentemente, a gente tem mais responsabilidade. A autonomia que a gente já desenvolveu, também é algo que a gente vai conquistando, desenvolvendo. E o mais importante para fazer isso ser tão diferente é a vontade. Você escolheu a sua faculdade. Você escolheu estudar sobre aquilo. Por isso, é bom, né? É tão bom estudar. Obviamente, a gente tem disciplinas na faculdade que a gente também não é muito fã, né? Que a gente não gosta muito, mas a gente faz, a gente se esforça. Mas é nesse sentido, né? É bom. E a gente tem que entender também com as crianças nesse sentido. Tem criança, e assim como adultos, jovens, que tem maior interesse por determinada área. A gente tem criança que é apaixonada em exatas, que tem um raciocínio lógico matemático incrível, mas já não é tão fã de linguagens. Para escrever um texto, assim, é um sofrimento. E aí entra a parte da compreensão de que, tudo bem, eu entendo que não é a área que você mais gosta, não é o que você tem maior interesse, mas é essencial para a nossa vida. A gente precisa saber escrever, a gente precisa saber se comunicar, é para isso que a gente estuda, para que a gente consiga se comunicar, para que a gente consiga melhorar a sociedade em que a gente vive e ser alguém melhor. Então, pera, tudo bem, você não gosta muito de matemática, certo? Então, agora a gente vai, então, vamos estudar de um jeito diferente? Vamos estudar com brincadeira? Vamos fazer uns jogos, né? Vamos colocar aqui no nosso cotidiano. Eu me lembro muito bem, eu não sou muito de exatas, né? Mas no meu ensino médio, durante 3, 4 bimestres, eu tirei notas excelentes. Assim, foi um ano que eu tive excelentes notas em matemática, 9,5, 10. E qual foi o X da questão? A professora percebeu que a gente tinha muita dificuldade e tinha pouco interesse. E ela pediu para a gente levar para a sala de aula as contas da casa. Conta de água, conta de energia, levar as contas. E ela fez um exercício de trabalhar praticamente todos os conteúdos que a gente tinha que desenvolver naquele período com as nossas contas.
Então, a gente fazia porcentagem, a gente fazia cálculo sobre a diferença entre o salário que a nossa família tinha e as contas que entravam, né? Qual era a diferença que dava. Então, isso desenvolveu para minha pessoa o interesse. Eu queria entender como funcionava e por isso eu tive muito interesse, me esforcei muito, tive uma nota bacana, porque fez sentido para mim. Por isso Nossa, você que colocou uma maravilhoso. palavrinha mágica, o sentido. A gente tem que se esforçar para dar sentido para aquilo que a gente está fazendo, né? Não faz muito sentido estudar para fazer prova. Na minha cabeça, não faz. Não Então, deveria mesmo, às né? vezes, exatamente, né? Porque acaba sendo esse esforço repetitivo de memorização que vai entrar na minha cabeça, ela vai ficar na minha cabeça. Pode acontecer na hora da prova me dar um branco, porque eu vou ficar extremamente ansioso, extremamente nervoso. A gente tem jovens que são extremamente inteligentes, mas sofrem tanta pressão por aquele momento de avaliação que na hora da prova ele não consegue fazer. E não é porque ele não sabe, é porque ele tem tanta pressão sobre aquilo que ele não dá conta. Uhum. Então, tem que ser assim? Eu discordo, eu acho que não. Eu acho que estudar não tem que ser algo ruim, não tem que ser algo pressionado, tem que ser algo incentivado. A gente tem que incentivar, né? Mas na maioria das vezes a gente tem muita dificuldade, né? Porque como que eu posso fazer isso? Uhum. É, não, e esse assunto ele levanta diversos debates, né? Porque quando você incentiva seu filho a estudar, quando você mostra para ele o prazer do estudo, primeiramente você tem que ressignificar muita coisa na sua própria vivência. Porque esse discurso de tal conteúdo não faz sentido na vida real, né, na vida concreta, é algo que os próprios pais trazem. Eu mesmo, se a gente parar numa roda de conversa, eu vou falar, gente, eu nunca usei Bhaskara, né? E aí nós precisamos ressignificar essa necessidade do estudo, esse prazer do estudo, essa relação do estudo com a vida real. Isso que a sua professora trouxe foi algo que eu digo e levanto a bandeira de que devemos ter educação financeira na escola. Nós temos Sim, conteúdos que podem ser trabalhados dentro da educação financeira, porcentagem, juros, tudo isso que você trouxe. Mas quando a gente estuda isso no ensino médio, que seja, né, que eu acho que esse conteúdo é mais aprofundado no ensino médio, ele não é relacionado de forma nenhuma à nossa relação com a vida, com o banco, com as contas. Isso que a sua professora traz é um movimento que eu acho que deveria ser obrigatório em todas as escolas, porque traz para o aluno a realidade que ele vai enfrentar assim que ele sair da escola, assim que ele crescer, né, e ter 18 anos, e ter que enfrentar e criar uma conta no banco, e lidar com as porcentagens dos juros, e ver o que que é melhor para ele, onde ele pode fazer o dinheiro render. E tudo isso não é ensinado na escola. Né? E pode ser, sim, incentivado, não somente pelos professores, mas também pela família, de trazer o sentido do que ele está estudando, de conversar com essa criança sobre o que ela aprendeu hoje. O que que você viu na escola hoje? Nossa, que legal! Sabia que a mamãe usa isso que você está aprendendo aí? Lá na cozinha, quando eu faço um bolo, que eu vejo as porcentagens dos ingredientes, você quer me ajudar? Vamos trazer isso para a nossa realidade hoje? Vamos fazer um bolo hoje à tarde para a gente ver as porcentagens, né? De ingrediente, de quantidade ml, qual a diferença de gramatura, enfim. Tudo isso pode ser incentivado com prazer, né? Sem essa obrigação também dos pais de terem essa missão de eu tenho que tornar os estudos uma coisa prazerosa. Pode ser prazerosa para todo mundo, né? O que seu filho aprende na escola hoje pode ser prazeroso para você relembrar esse conteúdo, reaplicar esse conteúdo, fazer uma arte com seu filho que seja, né, trazendo esse momento de comunhão mesmo, de aproximar vocês dois, né, de rever esse afeto para além dos cuidados básicos de uma criança, né? exatamente. O ponto que você tocou é um ponto muito importante, porque quando a gente se refere à parentalidade, né? A gente tem que olhar para as nossas feridas, né? Então a gente tem que olhar para as nossas feridas, a gente tem que trabalhar as nossas feridas para que as nossas feridas não se tornem motivo da gente acabar ferindo os nossos filhos, né? Então, por isso que a terapia é tão importante nesse processo todo, para que a gente consiga lidar, né? E resolver as nossas próprias questões. Porque isso acontece muito. A gente vê muita família que não teve a oportunidade de estudar, por exemplo, e aí leva extremamente a sério que o filho estude,
e acaba colocando tanta pressão e tanta violência para que possa fazer, né, na obrigação de que você precisa estudar, você precisa ser alguém na vida, que o filho acaba entrando em colapso, não dá conta, né? Então, a gente, infelizmente, a gente tem relato de gente que coloca assim em cima da mesa para mim, fazer tarefa de casa, né? E aí entra outro ponto importante, né? Eu sempre dialogo com as famílias. A tarefa que vai para casa, ela é uma obrigação, ela é uma responsabilidade a ser feita. Se eu for pegar o meu filho, vou fazer atividade com ele, eu não estou dando conta de explicar aquela atividade, a minha criança não está entendendo. Eu estou começando a me exaltar, estou começando a perder a minha paciência, o que é natural. Eu falo para as mães, gente, é normal você perder a paciência. É normal, é natural que você fique com raiva. Isso é natural. Agora, o que não é normal é você transbordar essa raiva do seu filho, aí já não é normal mais, né? O que você tem que pensar, o que você vai fazer dessa raiva? Então, é simples, a minha orientação sempre é, a gente está perdendo a paciência, deixa a tarefa de lado. Seja sincero, fale a verdade para sua criança. Fala, olha, nesse momento, eu não estou conseguindo te ajudar. Eu não estou conseguindo explicar da melhor forma, eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas eu estou começando a me irritar, perder um pouco a paciência e eu não quero que isso aconteça. Vamos deixar essa tarefa de lado? Vamos pedir a ajuda da sua professora? Vamos colocar aqui ó, na tarefa, professora, eu tive dificuldade de realizar essa atividade com o meu filho, preciso de melhores orientações. E aí a professora vai assumir a tarefa dela, que é auxiliar essa família também. Porque a família ela tem que dar o apoio, mas o pai, a mãe, a avó, sei lá quem seja que está fazendo a atividade, não tem um curso de pedagogia, não estudou sobre como fazer com que aquela criança entenda aquilo. Então, naturalmente, se eu estou tendo dificuldade, o que que eu preciso fazer e não é vergonhoso de forma alguma? Eu preciso pedir ajuda. Sim, sim, isso é claro. E quando você mostra isso para o seu filho, primeiro que você está nomeando as emoções, então você está mostrando para ele como lidar com as próprias emoções, você não está simplesmente ensinando uma tarefa. Você está ensinando a ele como lidar com as próprias emoções frente aos desafios da vida. Falando assim parece bonito, mas é o que a gente faz na prática, cotidianamente. Em todos os períodos do dia, é isso que você está fazendo para os seus filhos, ensinando a eles como lidar com a vida. E aí a forma que você lida é a forma que eles vão se espelhar. Os filhos, eles são espelhos daquilo que eles veem, não daquilo que eles escutam. Eles aprendem muito mais pela prática, pela ação, do que pela fala. Porque entra aqui, sai aqui, de fato. Porque se aquilo, novamente, não faz sentido, ele não vai trazer isso para a vivência dele. E quando os pais fazem esse movimento de mostrar que eles não são os super-heróis que os filhos imaginam, os adultos que sabem de tudo, porque nós precisamos sim descer um pouco do pedestal, né? Muitos adultos se colocam nesse lugar de, não, a mamãe sabe de tudo, não, o pai sabe de tudo. E na verdade ninguém sabe de tudo. Quando você mostra isso para os seus filhos, você apresenta a eles a lacuna do que eles podem aprender. Porque ninguém é super-herói na vida real. Ninguém sabe de tudo. E quando você mostra para ele essa lacuna, você mostra para ele a possibilidade de crescimento. E é isso que nós temos na nossa vida, não somente na infância, como também na vida adulta. Nós adultos podemos continuar aprendendo. Nós adultos podemos Devemos. e devemos continuar aprendendo. Então, você mostrar isso para o seu filho é mostrar para ele como vai ser a vida dele no futuro. Você quer que seu filho seja um adulto que continue aprendendo ou que fique estagnado nas crenças limitantes dele? Entende? E é isso é o que a gente faz, de rever a nossa própria ação, rever os nossos próprios limites. Quando você fala de uma mãe que perde a paciência fazendo uma atividade, ali ela está mostrando o próprio limite. O que que você faz com o seu limite? Você respeita ou você ultrapassa? E aí é uma escolha. E a partir dessa sua escolha é que seus filhos vão aprender com você. Então, nós precisamos sim repensar tudo isso. Mas aí meu filho vai aprender que ele pode deixar a tarefa sem fazer. Pode, ele pode. Deixar de fazer uma tarefa não é o fim do mundo. É reconhecer de que não deu conta. Olha, eu não consegui. Inclusive, é desenvolver nele a capacidade de virar para a própria professora, para a professora, eu não consegui, você me ajuda? E uma opinião crítica de saber o que ele aprendeu ou não com a explicação da professora. Exatamente.
E aí dá a possibilidade de Nós a própria temos. professora mudar a forma de explicar esse conteúdo. Então, peraí, se ele não conseguiu fazer a tarefa de casa, quer dizer que ele não conseguiu entender o que eu expliquei. Então, o que que eu posso fazer frente a isso? Será que eu vou explicar novamente da mesma forma? Será que eu adapto para ele entender? Será que foi uma questão só dele ou da turma toda? Será que eu tenho que dar um passo atrás nesse conteúdo para conseguir chegar aonde eu quero chegar com essa turma? Então, abre espaço para mais e mais e mais aprendizagem. A tarefa, ela é, querendo ou não, uma avaliação constante do que tem sido passado e do que ele tem conseguido ali, né, colocar para si, aprender e adquirindo os conceitos e as habilidades, e na hora da tarefa a gente consegue ter ali um parâmetro de como está. Mas muitas vezes, o que que a família acaba fazendo? A tarefa não está boa, eu preciso ajudar mais. Ou às vezes a família acontece, é até meio estranho, mas acontece. Muitas vezes a gente pega algumas coisas, cadernos, tarefas com a letra da família. Uhum. E Com a aí, letra quando da a família. mãe ou o pai fazem a tarefa, o que que eles estão ensinando para essa criança, né? E o que que essa Então, pensou, criança está gente, aprendendo com o conteúdo da tarefa? porque se, pensa comigo, Camila, se o seu filho chega lá na escola, né? Ele ainda não faz tarefa assim, mas se ele chega na escola com a tarefa sempre muito bem feita, sempre tudo certinho, o que que a professora dele vai entender? Que esse é o modo dele de funcionar, tanto em casa quanto na escola. Exatamente, não, tá tudo bem, tranquilo. Então ali ele conseguiu, ele consegue, mas aí pode ser que em casa ele não está fazendo a tarefa dele. Ele está tendo a resposta, ele pode estar até escrevendo, mas a resposta, o raciocínio, a reflexão não é dele. Uhum. E isso é algo importante que o professor saiba. Então, às vezes a gente fala para as famílias, olha, deixa a tarefa vir. Às vezes você pode achar que a professora não vai nem entender essa letra, mas deixa vir assim. Não significa que eu vou deixar o meu filho fazer de qualquer jeito, com desleixo. Não. Mas eu preciso que ele faça do jeito que ele consegue. Uhum. Se ele consegue, de uma tarefa, de uma página, responder é, 3 questões de 5, é o que ele consegue. Uhum. É o que ele consegue, é o que ele consegue. Mas muitas vezes eu entendo que é um receio da família de se mostrar, né, como incapaz. Uhum. E Eu aí não, toca como eu na não dou ferida conta do de filho lidar. ideal, né? Toca na ferida do filho ideal. Porque esses E pais também da família idealizam ideal, a né? criança. Eles idealizam quem ela é e a capacidade dela. E é isso que eles querem mostrar para o mundo, esse filho ideal. Mas eles têm que lidar com um filho real. E eu te garanto, a sua professora conhece o filho real que você tem. E fugir desse filho real é, na verdade, dar mais dificuldades para essa criança se desenvolver. Então, o que nós temos que lidar é com a criança que está ali na nossa frente, para que ela seja capaz de ser amparada nas suas dificuldades e incentivada nas suas facilidades. Eu vi esses dias na internet uma mensagem muito bacana, assim. Ao invés de procurar somente professores particulares para as dificuldades do seu filho, encontre mentores para as facilidades dele, que volta naquilo que a gente falou um tempo atrás. Às vezes a criança é maravilhosa na área de humanas, mas você quer porque quer incentivar as exatas nele, porque é onde ele tem dificuldade. Então encontre dentro desse prazer que ele tem algo que traga sentido para a vida dele, né? Às vezes a família vem com aquele discurso, não, porque meu filho tem que fazer tal curso, tem que fazer isso na faculdade, tem que entrar na faculdade, né? E idealizando ainda mais o futuro dessa criança, que lá, enquanto adulto, vai ter um futuro promissor, nada garante para essa criança que ela tenha um futuro promissor de acordo com o curso que ela escolher, principalmente se ela não for feliz nessa escolha. E aí entra aquela questão que os pais muitas vezes escolhem o curso do filho, e aí ele se esforça para passar nesse vestibular, que não foi um curso que ele escolheu, e aí ele se frustra. E aí ele é uma pessoa infeliz, e aí ele desiste do curso, ou então termina o curso e não trabalha na área. E aí eu te pergunto,
O que que você está incentivando no seu filho com esse movimento? Você está olhando para ele, para quem ele é, para o que ele gosta de fazer, para quais são as capacidades dele dentro das próprias habilidades? E aí eu tenho que levantar a bandeirinha aqui do psicólogo nesse lugar, nessa função de conseguir amparar essa criança e de dar para ela, não somente como criança, mas como adolescente também, um norte, uma visão geral de quem ela é, porque muitas vezes isso está difuso para ela, quem ela é e o que os pais esperam dela, né? E aí eu também falo de um lugar não somente de psicóloga, mas de uma profissional que trabalhou por mais de 5 anos dentro de uma escola. Então, eu já fui assistente de sala, eu já fui professora, regindo uma turma pequena, mas uma turma, assim, pequena em relação à idade, né? Ali por volta dos 5 anos, mas crianças com muita capacidade, né? Que você conseguia enxergar quem elas eram, de fato, e o que elas poderiam ser incentivadas a fazer, né? Exatamente. E você tocou numa bandeira que a gente fala, né, que é a interdisciplinaridade. Por quê? Porque eu consigo trabalhar até as dificuldades por meio das potencialidades, né? Muitas vezes, quando eu estou no atendimento, se você entrar na sala, você não vai entender nada. Gente, mas o menino tem dificuldade em matemática. O que que esse menino está fazendo com um pincel ou uma tinta na mão? Ele não tinha que estar com lápis, com uma borracha, com uma tabuada na frente dele. Calma, né? Nós somos seres diferentes, nós aprendemos e funcionamos de formas diferentes. Então, como? Eu vou ajudar. Se para a criança é difícil e aquilo é essencial, né? Porque é essencial, eu preciso compreender a matemática básica, eu preciso saber multiplicar, eu preciso saber somar. Isso é importante. Mas como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso sentando ele na cadeira, brigando com ele, falando que você precisa aprender isso, pronto e acabou. Ou eu vou fazer isso de uma forma que a gente vai brincar, a gente vai se divertir, mas a gente vai aprender aquilo que é importante. A gente vai trazer o lúdico, a gente vai trazer para o concreto, né? Ah, às vezes a gente fica muito preso na ideia de que só crianças pequenas precisam do concreto. E às vezes os jovens precisam do concreto. Às vezes os jovens precisam que você pegue o material dourado, sente com eles, para eles poderem conseguir compreender. E tá tudo bem. O importante é que a gente consiga fazer com que esse momento ou essa dificuldade, essa potencialidade que todos nós temos, a gente vai ter isso a vida inteira. A gente vai ter mais dificuldade para uma coisa, a gente vai ter mais facilidade para outra coisa. E assim a gente vai se complementando na vida em sociedade, porque o que eu tenho enquanto potencialidade pode ser muito bem o que você tem enquanto dificuldade. E a gente pode se complementar na nossa relação. Para isso que a gente vive em sociedade, né? Por isso que a gente vive em conjunto. Mas isso precisa ser desenvolvido na minha família de uma forma mais saudável possível. Não que a gente esteja dizendo, tanto eu quanto vocês, não está tendo nenhum momento que isso é fácil. Isso Não não é mesmo. fácil. Mas isso é possível. Sim. Acho que é isso que a gente precisa ter em mente. É possível. Não é fácil. Pode ser muito mais fácil do que a gente imagina. Principalmente se a gente tirar o ideal e vir para o real. O ideal é que seu filho saia da escola, você pode ficar com seu filho, você pode brincar com seu filho, fazer diversas atividades com ele. Seria o ideal, isso seria ótimo. Mas muitas vezes isso não é o real para muitas famílias. Muitas famílias vão ter contato em família depois das 6 horas da tarde. E aí tem as obrigações da casa, tem tudo mais. Como eu posso fazer isso? Eu vou trazer para o real. Meu filho, você pode ajudar a mamãe, por favor? Você pode pegar, então, as roupas que estão ali na máquina e colocar na cesta para a gente poder colocar no varal? Você pode envolver. E nesse contato, a gente vai desenvolvendo muitas coisas, né? Estava estudando esses dias basicamente sobre caligrafia, né? A letra. E aí, a gente tem, muitas pessoas têm a ideia de que a gente melhora a letra fazendo caligrafia. Pega o caderno de caligrafia e fica fazendo cópia, né? Mas as pessoas não têm noção de que pular corda ajuda a melhorar a sua letra. Sim, Que brincar de massinha vai ajudar a melhorar a sua letra. sim, De sim. que ajudar a sua mãe no preparo de um alimento, seja lavando uma batata, lavando um tomate, vai ajudar a melhorar a sua letra. Então a gente às vezes fica preso à ideia de que o estudo, o conteúdo formal, o desenvolvimento das habilidades transmitidas na escola
só podem ser desenvolvidas a partir do momento que eu estou sentado com um lápis, com uma caneta e com um caderno. E não é assim. E quanto mais os pais buscam informação e conteúdo, se permitindo aprender mesmo sobre como ensinar, mais fácil vai ficando essa atividade, mais claro vai ficando para ele o que ele pode incentivar ou não, o que ele pode ajudar ou não, quais são as limitações dele, quando eles precisam ir buscar ajuda de um outro profissional, seja um pediatra, seja uma pedagoga, seja um neuropsicopedagogo, seja um fono, que às vezes é o que a criança precisa. Porque se ela não consegue reconhecer o que ela está falando, muito dificilmente ela vai conseguir escrever corretamente. Então, muitas são as possibilidades de ajuda, de auxílio, não somente para as crianças, mas também para os pais. Isso é importante, né? É importante que as famílias entendam que eles também precisam de ajuda. E tá tudo bem, né? Existem múltiplos profissionais justamente com esse objetivo. Quando eu saio da minha casa para trabalhar, eu saio na minha cabeça eu vou agora encontrar com a família XYZ, e aí eu vou estar com a criança XYZ, eu vou estar ajudando essa criança, eu vou estar ajudando essa família, e eu vou estar, acima de tudo, me ajudando a ser alguém mais feliz através do meu trabalho. Porque eu trabalho para isso. O meu trabalho é fazer com que as famílias tenham uma relação mais feliz e mais saudável com esse momento do estudo, com a escola, né, com o hábito de estudar, que seja mais leve, porque é leve estudar. Eu sou uma pessoa que estudo todos os dias, mas isso não significa que todos os dias eu estou com um caderno na minha mão. Por quê? Eu sou da área de educação, amo ler sobre a área, eu amo entender como funciona o cérebro, o processo de aprendizagem, mas eu também amo animais. Então eu adoro estudar sobre os animais. Qual é o felino que tem a mordida mais forte? São coisas que eu gosto. E se eu gosto, eu estudo. Que muitas vezes as famílias na correria, ou por até não perceber a importância disso, os pais terminam o processo formativo, começam a trabalhar e esquecem do estudar. E o exemplo ele é algo essencial. É essencial. Como eu vou falar para o meu filho que estudar é bom, se ele nunca me viu estudando? Exatamente. E estudar, E assim as como crianças você disse, prestam, pode falar. e as crianças prestam muita atenção, gente, muita atenção. A gente que lida com a criança, elas sabem falar absolutamente tudo para gente através da observação. Absolutamente tudo, elas observam o tempo todo. E elas observam. Tem criança que contou pra gente, né? Eu já ouvi. Ah, porque minha mãe fala que não pode ficar no celular muito tempo. Mas ela fica no celular o dia inteiro, Pois é. né? A gente, E porque é não o é, e exemplo. não é simplesmente uma conversa sobre, por exemplo, contra as telas. Assim como você disse, a gente não precisa estudar somente no caderno, a gente pode estudar com as telas. A gente pode estudar assistindo uma série juntos e debatendo sobre aquele assunto. E quais são os impactos Filmes. daquele assunto, né? Filmes, a Barbie que saiu agora, Pequena Sereia que saiu agora, assista com seus filhos e conversem sobre aquilo. Qual a importância de ter uma sereia negra hoje, na atualidade? Por que que gerou esse debate, por exemplo, né, de uma mulher preta estreando um filme que era uma outra personagem, e aí vai mais outros e outros e outros assuntos? Então, os conteúdos que a gente está estudando na escola, que a gente está estudando ao longo da nossa vida, eles vão estar presentes em filmes, em séries, documentários, em situações cotidianas, né? Que a gente vê quando a gente está no supermercado, dando um passeio no parque. E a gente tem que estimular também para que os nossos filhos eles aprendam com isso, para que a gente aprenda a discutir, né? Sobre determinados assuntos ao presenciar uma conversa, ao presenciar uma cena, ou ao assistir um filme, assistir um desenho, porque isso está presente, né? A gente consegue ver, por exemplo, em filmes que a gente às vezes assistia quando a gente era criança, e hoje a gente vê esse filme, a gente fica assim, gente, eu não sabia que esse filme trazia uma discussão tão importante, né? Uma discussão muito importante que naquela época que eu assisti eu não fazia a menor ideia. E que é uma discussão que eu já posso trazer e eu já posso dialogar com o meu filho. A gente tem, às vezes, uma tendência.
de querer proteger, né? A gente quer proteger os nossos filhos, falo como se fosse mãe, mas é uma tendência de querer proteger da dor, do sofrimento, do mundo, né? Que o mundo, às vezes, ele é cruel em alguns aspectos. E, na verdade, a gente não tem que ensinar, a gente não tem que proteger, a gente tem que ensinar a lidar. Porque a dor, ela faz parte da vida, ela vai fazer parte da vida o tempo todo. A gente vai ter muitos momentos de dores, querendo ou não. O sofrimento faz parte, as dificuldades fazem parte, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso e não fingir que isso não existe. Porque depois eu não vou saber lidar. E eu vou precisar lidar com isso. Porque não tem bolha que dure para sempre, né? Por mais que a gente tente, 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 uma hora essa bolha vai estourar. E aí o estrago vai ter sido feito. Você, Camila, sabe muito melhor, né, enquanto psicóloga do Uhum. que eu sobre isso, mas isso existe. E outra E coisa que a aí, gente pontua também é a possibilidade de ver essas figuras de autoridade não somente como figuras de autoridade. E aí eu falo dos pais, eu falo dos professores, eu falo dos outros adultos, mas trazendo uma visão crítica, respeitosa, mais crítica, do que aquele outro ser está nos dizendo. Porque o que nós aprendemos na escola é obedecer. O que nós aprendemos na escola é nos rebaixarmos, nos reduzirmos aquela voz de autoridade. E muitas vezes é esse reflexo que a gente leva para a vida adulta. A partir do momento que você ensina o seu filho ou o seu aluno de que ele pode indagar, de que ele pode questionar, de que ele pode mostrar o ponto de vista dele e que isso não desvalida a minha opinião e que isso não desvalida o meu lugar, a minha posição enquanto figura de autoridade, você mostra para ele a possibilidade de ser um adulto muito mais saudável. exatamente, eu falo muito com as crianças, e falo para os pais também, que existem as coisas que são negociáveis e as coisas não negociáveis. Então, com as crianças, às vezes, né, na sala de aula são muitas crianças, e aí a gente tem que trabalhar muito isso. O que que é negociável e o que que não é negociável? Por exemplo, eu posso negociar com meu filho o melhor momento para ele tomar banho naquele dia, mas no clima que a gente vive aqui no Brasil, eu não posso negociar se ele vai ou não vai tomar banho. Né? Eu posso negociar qual é o prato que ele quer para a refeição do almoço, mas eu não vou negociar se ele vai ou não vai almoçar. Salvo momentos de crise, né, que acontecem, que a gente tem que aí lidar, né, tanto para o banho, tanto para o almoço, quanto para tudo, mas na rotina a gente pode negociar algumas coisas, mas outras nós não podemos negociar. Então, às vezes eu falo muito para as crianças, olha, esse momento que a gente tem que fazer agora, do que seja, isso aqui não é negociável. Infelizmente, a gente vai ter que fazer. Porque é importante para você. Eu entendo que você não quer agora, mas dentro da rotina que a gente tem, não pode ser em outro momento. E aí, tem criança que aceita, e tem criança que questiona, e a gente tem que explicar de novo. E tá tudo bem, né? Essa ideia de que não tem problema ser questionado, não tem problema ter a discordância. Tem criança que tem pavor de discordar, como se não pudesse. Ela pode, ela pode discordar, ninguém é obrigado a pensar, porque você, enquanto está numa figura de autoridade, está afirmando determinada coisa, né? Então, Uhum. o que ele perguntar, por quê? Por que que depois de certa idade a gente para de perguntar o porquê? Né? Então, na maioria das vezes, é porque a gente já foi podado, Tolhido, né? podado. Não te interessa por quê. É assim, pronto. A gente escuta isso na nossa casa, a gente escuta isso na escola, e a gente aprende então a parar de perguntar por quê. E a parar Porque de a gente encontrar o vai. sentido nas coisas, porque quando você pergunta o porquê, você está em Exatamente. busca do sentido. Você está em busca do sentido. Às vezes, assim, criança que você fala uma palavra, ela não sabe o que significa aquela palavra, mas ela não consegue e tem muita dificuldade. Às vezes você olha que ela está incomodada, o que que foi? Ah, não, 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 o que que foi? Não, o que que significa isso? Ah, significa isso. Quando você quiser perguntar, fique à vontade, pode perguntar, pode falar. Por quê? Porque isso é importante. Mas aí, Camila, lida muito com o nosso ego, né? Com o adultismo que a Maia fala no livro dela. A gente identifica muito, né? Esse adultismo, essa coisa de que nós somos seres, enquanto adultos, nós somos superiores da relação. Mas, na verdade, enquanto adultos, nós somos os responsáveis. Responsáveis por garantir a segurança, o bem-estar, o cuidado, o afeto e o diálogo.
A gente só vai construir um relacionamento saudável com diálogo. Eu penso muito nisso. Você consegue ter um namoro saudável, uma amizade saudável, se não tiver diálogo? Não. E por que que no relacionamento parental a gente extingue o diálogo? A gente não ouve a outra parte. A gente não pergunta o que o nosso filho acha, o que o nosso filho quer, o que ele pensa. Por quê? A gente quer adultos que sejam criativos, adultos que saibam se posicionar, mas a gente cria crianças e jovens para obedecer, simplesmente obedecer. A gente não estimula a pensar, a gente não estimula o pensamento, né? Então acaba ficando muito difícil a gente querer exigir uma coisa, sendo que a gente construiu ao longo de uma vida inteira outra. E muitas vezes esse receio de incentivar essa criança a pensar vem do medo de controle, o medo de não conseguir controlar essa criança. E a partir do momento que o adulto entende que criação não é sobre controle, muita coisa muda. Porque você não consegue controlar ninguém, nem você mesmo você consegue controlar. O que você vai conseguir é guiar, é mostrar o caminho, é auxiliar, é pontuar. Mas controle ninguém tem de ninguém. Eu costumo dizer que os pais, eles são como as bordas de um rio. E as crianças, elas são a água. O rio, ele tem a sua força própria, ele tem a sua velocidade, ele tem a sua profundidade. Os pais, eles estão ali para guiar, para percorrer esse rio, para proteger esse rio. Quanto mais você vai tolhindo essa criança, quanto mais você vai reduzindo essa criança a não responder os porquês dela, a não permitir que ela fale, não permitir que ela se posicione, você está tirando a força desse rio. Você está perdendo mais e mais e mais do que esse rio de fato é. E aí vai chegar em um determinado momento que ele vai ser um corvo, um filetinho de água passando ali sem força para enfrentar o mundo que vem pela frente. Então, quanto mais você se torna essa barreira de proteção, mas que ao mesmo tempo permite que essa criança siga pela vida com as suas próprias características, com as suas próprias habilidades, com as suas próprias formas de ver o mundo e de pensar sobre as situações, mais você está preparando um adulto capaz de lidar com a vida. Porque nós precisamos estar cientes. Pais não estão aqui para o resto da vida. E outra coisa, os filhos não são seres em serventia dos pais. Eles não vieram ao mundo para agradar aos pais, para responder somente aos desejos dos pais. Eles têm desejo próprio e a gente precisa mostrar isso para as crianças e fazê-las compreender através do autoconhecimento, que é pincelado diariamente nessa rotina, nesse incentivo ao estudo, nessa percepção das habilidades, a perceber quem ele é e o que ele pode ser, e o que ele pode aprender, e como ele pode crescer e se desenvolver e continuar aprendendo enquanto adulto. E você, pai, também se permitir continuar aprendendo, porque ninguém nasce sabendo criar outra criança, ninguém nasce sabendo ser figura de autoridade. A gente vai aprendendo conforme o tempo, e a gente precisa se permitir aprender, seja estudando em livros e cadernos, seja pesquisando, seja conversando, mas tendo uma visão crítica de tudo isso que você consome, obviamente. Exatamente. Eu falo muitas vezes na conversa com os pais que a gente precisa entender que um pai e uma mãe vai ser sempre a melhor mãe e o melhor pai do mundo. No sentido de que ele é o melhor que ele consegue ser. E é isso que ele tem que ser. Ele não tem que buscar a perfeição, porque a perfeição ela não existe. É irreal. Mas eu tenho que buscar ser para o meu filho o melhor que eu consigo ser. Como que eu vou ser o melhor que eu consigo ser? Né? Aí que entra a questão do autoconhecimento e de reconhecer as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas dificuldades. Nós somos seres humanos. Ser humano erra, ser humano falha, ser humano chora. Todos os sentimentos e emoções que a gente tem, eles são reais. Não tem por que a gente mascarar isso, não tem por que a gente fingir que isso não existe. Ele existe sim. A gente vê as crianças hoje com tanta dificuldade em nomear os sentimentos,
não mais, né, do que antigamente, porque acho que a gente tem avançado muito enquanto sociedade nessa identificação, no respeito aos sentimentos, a gente tem avançado muito na saúde emocional, né, em buscar. Eu percebo, pelo menos no convívio, que a gente tem avançado. Mas às vezes a criança não consegue dizer o que ela está sentindo. A gente fala que estimule o seu filho a reconhecer o que ele sente. Não tem nada de errado em sentir ódio. O que eu preciso saber é o que eu vou fazer do ódio que eu estou sentindo. Se o meu colega tomou o brinquedo da minha mão, eu posso sentir ódio dele. O que eu preciso fazer é conseguir entender que eu vou respirar, eu vou me regular, segurar, e eu não vou bater no meu colega para poder pegar o brinquedo. Eu vou pensar em uma forma de resolver isso, né? Por quê? Eu falo muito isso às vezes que a gente pensa, a gente passa raiva na rua, Nossa, no trânsito, demais. a gente passa muita raiva. A gente se estressa, às vezes perde a cabeça, mas a gente dá um jeito, a gente respira. Eu falo muito isso quando eu vejo quando vem discussão, mas eu perdi a paciência e eu bati. Então eu pergunto, você bate na pessoa que você perde a paciência na rua? Ou você consegue se controlar? A gente precisa mexer no controle. No entender que isso é natural. Eu, enquanto professor, já tive momentos que eu virei para a criança e falei, olha, eu não consigo conversar com você agora. Você pode me dar um tempo para eu me acalmar? Depois eu converso com você. Por quê? Porque é o melhor que eu faço. Porque naquele momento os meus sentimentos não estão legais. Então eu preciso me regular para conversar. Se eu for ter uma conversa de cara, o que que eu vou fazer? Provavelmente eu vou falar o que eu não devo. Eu vou ser ofensiva, eu vou ser desrespeitosa. E a gente também pode fazer esse exercício com nossos filhos. Não querer uma posição de que eu estou sempre aqui, eu estou sempre pronta e eu sou sua mãe, eu sou boa, eu dou conta. Não, às vezes a gente não dá. E tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tem um ideal colocado pela sociedade que vem de uma coisa que não é real, né? Não é real. Ô Camila, a gente ficaria conversando aqui 5.000 horas facilmente. Mas eu vou puxar o gancho aqui para alguns pontos, tá? De como que a gente pode incentivar esse gosto. Primeiro, a gente tem que entender que o nosso cérebro, o bonitinho do nosso cérebro, ele adora estímulos, né? Ele ama múltiplos estímulos. Então, quando eu tô rolando ali o feed do Instagram, quando eu tô vendo a For You do TikTok, eu tenho estímulos à peça. E eu nem vejo o tempo passar. Às vezes eu pego um livro para ler, os estímulos diminuem drasticamente. E aí parece que bate um desânimo. Então a gente tem que ajudar o nosso cérebro. Como que a gente pode ajudar o nosso cérebro, né? Falo muito isso, principalmente com as crianças, com os adolescentes, para adquirir esse hábito, essa rotina e começar a gostar de estudar. Porque estudar é prazeroso. Descobrir novas coisas é muito prazeroso. A gente acaba não dando tanta atenção para isso. Então, a primeira coisa é uma rotina, é uma organização, né? A gente tem que ter uma rotina básica. Não significa que a gente tem que ser aquela pessoa inflexível, tem que ser assim, pronto, acabou. Não. Metódico, Mas a né? gente tem que ter uma rotina. Não dá para ser metódico, sempre a mesma coisa. Não, mas a gente tem que ter uma rotina básica, né? Uma rotina com horário de dormir. Eu não consigo ter uma qualidade de estudo se eu não tiver tido um bom sono, se eu não tiver tido uma boa alimentação. E são coisas essenciais para o nosso corpo funcionar. Se meu corpo não funciona bem, eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir estudar. Se eu não tiver um ambiente minimamente saudável, né? A gente tem ambientes tão caóticos que a criança ela aprende, ela se desenvolve buscando sobreviver ao caos que ela vive. E isso já dá tanto trabalho que ela vai fazendo os outros aspectos no mínimo, né? Ela vai ali no esforço que ela consegue. Então, o ambiente saudável, a rotina, o sono, a alimentação, isso é essencial. A gente tem que ter um horário de estudo, né? Um horário que seja um horário bacana. A gente tem pessoas que têm funcionamentos diferentes. Tem gente que funciona super bem pela manhã. Tem gente que acorda cedinho ali num pique de estudar, quer estudar. Já tem gente que não funciona bem pela manhã, funciona melhor no período da tarde, né? A gente tem criança que funciona melhor por volta de 7 horas da noite. E tá tudo bem. Se é o melhor funcionamento, é o horário que ela tá mais disposta, né? Mais tranquila, mais desperta, então vamos colocar nesse horário. A gente tem que conhecer o funcionamento do nosso filho, da nossa criança, do nosso jovem também.
A gente também tem que ter um ambiente, né? Qual é o ambiente? Tem gente que tem uma mesinha de estudo em casa, tem um escritório, né? Tem gente que não tem. Então, então, tem uma mesa na minha casa, que é a mesa que a gente come. Pode ser nessa mesa? Pode. Por que que tem que ser ideal numa mesa, né? Uma questão postural e de organização. Não dá para fazer tarefa sentada no chão. É muito mais difícil, né? Dá até dá. A gente tem criança que não tem mesa em casa, né? Mas é muito mais difícil. Então, se você tem, proporciona que ele estude naquela mesa. E aí é o momento de estudar. Então, naquele ambiente, não vai dar para o pai estar assistindo televisão na sala que está do lado, né? Principalmente quando o ambiente é integrado. Por quê? Porque isso vai desviar a atenção o tempo todo. São super estímulos chegando. Então, o ideal, não é o real, mas é o ideal, por exemplo, o momento para a família estudar. Para a família ler um livro juntos. Para a família estar ali naquele momento estudando. Ah, não, é o ideal, não é o real. Na minha casa não é possível. Tudo bem, não vai atender as demandas que você tem que atender e fale para o seu filho, olha, você vai fazer a sua tarefa, se você precisar de alguma coisa, pode me chamar, tá bom? Eu vou vir aqui e vou tentar te ajudar. Se você tem condições, estar mais perto, melhor, dá segurança. Não significa estar o tempo todo intervindo no que ele está fazendo, mas estar próximo. Não tem condições, tem que atender as suas demandas, deixe a criança ciente ou o jovem ciente que ele pode contar com a sua ajuda, né? Ajuda, não que você vai fazer por ele, você vai ajudá-lo. Se não conseguiu, é aquilo que a gente já falou. Não dou conta de ajudar. Deixa sem fazer e vai pedir socorro para a professora, vai pedir ajuda na escola, vai buscar outros, mas não vai perder as estribeiras com a criança, não vai perder as estribeiras com o menino, porque isso não vai resolver nada, vai só piorar, né? Vai criar um trauma com aquele momento. O exemplo que a gente já falou, a gente tem que dar exemplo. Exemplo simples, gente. É ler um pouquinho todos os dias. Ler é tão bom, né? É conversar um pouquinho sobre o que a gente está vendo. É aquilo que você já até falou, né? Ah, eu, na minha época, eu estudei isso também, quando eu estava na escola. E aí, uma professora até fez tal atividade. Nossa, foi tão legal. Ou então, nossa, quando eu estava estudando na escola, eu tive dificuldade, você acredita? Agora, quando você estudar, parece que está fácil, né? Então, é importante ter isso. A gente tem que tornar também esse momento divertido, esse momento um momento feliz. Não é, meu filho, pega o seu caderno e vai estudar. É, meu filho, olha que legal, chegou a hora de estudar. Vamos pegar seu material? Vamos lá para a mesa para a gente poder estudar? Então, é tornar esse momento divertido. Não necessariamente um momento de brincadeira, caso você não tenha tempo para isso. Mas que seja, mesmo que ali no conteúdo formal, na tarefa de casa, seja algo divertido, né? Como? Ah, às vezes está difícil. Eu falo muito para os pais, gente, está difícil na contagem, na subtração, na divisão. Pega o grão de pipoca, coloca na mesa. Vamos colocar aqui, vamos somar utilizando os grãos. Coisa simples, né? A gente tem recurso com, mas eu tenho aqui, eu uso para desagrupamento. Palito picolé, simples. Então, trazer esses recursos que são lúdicos, né? Eles vão ajudar nesse momento. Pode contar com, por exemplo, com jogos. A gente tem jogos interessantíssimos, muito interessantes, que vão ajudar. E a gente tem um discurso, né, das telas, que as telas são prejudiciais, a gente sabe que são. Mas a gente também tem que ter uma ideia que a gente tem que encontrar o meio termo, né? A gente tem que ter ali o meio termo de encontrar um uso saudável para a tela. Então, tem canais no YouTube que são super interessantes, que trazem informações interessantes. A gente tem jogos que são muito bacanas, né? Jogos que te ajudam a ir descobrindo mesmo as coisas sobre ciência, sobre matemática. E nesse sentido, por quê? A tela não faz sentido, por exemplo, é pegar alguns vídeos que tem, que são vídeos que não tem pé nem cabeça, e ficar ali vendo, né? Parece que tem, assim, tem muito e faz muito sucesso, mas a gente tem que tentar apresentar coisas que são interessantes, que são agregadoras. Por mais que a gente precise daquele tempo do nada, né? Eu não estou pensando em nada, não estou aprendendo nada, não estou fazendo nada, mas a gente também precisa, nesse momento, tentar agregar, né? Unir o útil ao agradável. Então, ele gosta, vamos colocar aqui alguma coisa interessante. E sobre o conteúdo que está estudando na escola, ou sobre curiosidades e interesses, né? A gente tem crianças, por exemplo, que têm hiperfoco, que sabem tudo sobre determinado assunto. Absolutamente tudo. Porque ela vai buscando, né? E ensinar também a buscar. Ah, você achou legal aqui na escola? Vamos pesquisar mais sobre isso? Será que tem livro sobre isso? Será que tem algum canal no YouTube bacana que fala sobre isso? Porque isso é importante. E aí entra o outro ponto, que é conversar sobre os novos aprendizados.
o que você falou, meu filho, o que você aprendeu na escola hoje? Né? Eu falei, o que você aprendeu de novo? O que foi mais legal que você aprendeu hoje? Ou essa semana? O que você acha assim, que chamou mais a sua atenção? Porque os novos aprendizados, eles são importantes, né? Assim, essa conquista. Gente, às vezes é algo tão simples, tão simples. O menino aprendeu que 2 mais 2 é 4. Isso é uma super conquista, né? É algo para a gente comemorar. Nossa, muito bem, 2 mais 2 é 4. Que legal! Porque às vezes o que a gente tem uma ideia? Nossa, é tão óbvio que 2 mais 2 é 4. Mas isso é óbvio para quem? Pra gente, que já construiu um monte de coisa ao longo da vida. E aí, o último ponto que eu coloquei aqui, que a gente já até conversou, que é relacionar os conteúdos com o interesse da criança, né? Tentar trazer o interesse. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi uma criança que não escrevia nada. Assim, não gostava de jeito nenhum de escrever nenhuma frase. Para escrever o nome era uma luta. Não gostava, não gostava, não gostava. Mas essa criança tinha interesse por animais, especificamente escorpiões, sabe? Animais que são assim venenosos, aqueles animais meio esquisitos, que tem a perna que parece uma coisa, tem a cabeça com outra. E eu falei, gente, eu preciso usar isso. Então, já sei o que a gente vai fazer. Eu comecei a fazer durante os atendimentos, não foi só uma vez, foram várias vezes e assim, foi muito bacana. Pegava várias revistas e a gente recortava partes de animais, a gente ia recortando, e a gente montava depois, colando um animal novo. E essa criança dava um nome para esse animal, dava uma característica, dava um nome, uma subespécie, espécie, como ele gostava muito, ele sabia tudo. E aí colocava como alimentação, habitat, se era venenoso, quais eram as principais causas de acidente com esse animal, onde podia encontrar. E ele escrevia uma folha inteira, inteira. Por quê? Porque eu trouxe o interesse dele, o interesse. E aí é isso que eu posso fazer isso na minha casa? Claro que você pode, pode, porque a gente tem que aproveitar o interesse. Eu estava desenvolvendo múltiplos aspectos, né, nessa atividade simples, que ele estava ali criando o animal dele. Então, aproveitar o interesse da criança é muito importante. Primeiro, você está respeitando essa criança, você está respeitando o interesse dela, né? E você está dando validação para aquilo que ela gosta, porque a gente acontece, ela não chega, você já viu mais sobre bicho, vai pensar outra coisa. Não, você gosta, então a gente vai ver mais, tudo bem? E aí a gente valida e traz isso, a gente dá importância. E assim, às vezes é uma coisa tão simples, mas que é tão importante e agrega tanto valor. Essa criança mesmo passou o semestre inteiro me pedindo: que dia que eu vou levar minha coleção para casa? Que dia que eu vou levar minha coleção para casa? Porque aquilo é importante para ele. E aí a gente tem certeza que foi uma atividade que teve sucesso, E fez né? sentido. O objetivo foi alcançado, porque fez muito sentido. Ele não estava ali copiando um texto que não tinha sentido para ele. Não tinha porquê, não tem por que eu fazer isso. Mas para ele fazia todo sentido escrever sobre o animal que ele criou. Então, isso é algo que a gente tem que fazer. A gente tem que trazer o interesse, dar sentido, e aí, dentro das nossas possibilidades, fazer desse momento um momento tranquilo, um momento feliz e um momento prazeroso. Estudar é divertido. Eu falo muito nos atendimentos, a gente não tem ninguém que entre nessa sala aqui e fale para mim que estudar não é divertido. Porque é. A gente vai fazer ser. Se não é, vai ser. Então, eu acho que é isso. E entender que a gente vai, né, na nossa rotina familiar. Se diz que a gente não vai estar muito bem, a gente vai ter momentos. E a gente tem que reconhecer isso, reconhecer o nosso limite. Também falar, né? Passar para nossa criança: olha, hoje você vai ter que estudar isso aqui, que você não gosta muito, porque infelizmente você tem que estudar. Porque às vezes na vida é assim, né? Às vezes a gente escuta: eu não gosto. Eu entendo, eu também não gosto de muita coisa. Nossa, como adulta, eu faço um monte de coisa que eu não gosto. Isso é verdade, a gente tem que assumir. Adulto faz um monte de coisa que não gosta, porque a gente entendeu que tem que ser feito. Então, tem alguns conteúdos, algumas coisas, que a gente vai ter que fazer porque a gente tem que fazer. Porque na vida, em alguns momentos, é assim, né? Então, é importante a gente também passar esse sentido. E eu acho que é isso. Isso tudo que você trouxe, Vitória, é muito interessante porque todos esses exemplos, eles puxam para um aspecto central, que é o vínculo afetivo entre as crianças e os adultos.
E quanto mais você faz esse movimento de se interessar pelos interesses da sua criança, de se interessar pelo que ela está aprendendo, de auxiliá-la dentro das suas próprias capacidades, respeitando os seus limites e mostrando para ela que você também é uma pessoa limitada, né, que você tem os seus limites ali de conhecimento, que pode também buscar novos conhecimentos, você está reforçando ainda mais esse vínculo afetivo entre vocês dois. E eu te garanto que os pais que fazem esse movimento, eles passam a ter muito mais respeito dos filhos com eles do que aqueles que se mostram muito conhecedores de tudo, muito sábios, muito intocáveis, sempre no seu pedestal, né? Então, quando você dá essa abertura para a criança, você dá abertura para ela reconhecer, sem se prejudicar e sem se inferiorizar, os próprios limites, as próprias dificuldades, e saber nomear tudo isso, assim como saber nomear as emoções, que a gente já trouxe aqui. Mas eu preciso te agradecer muito, foi muito gostoso te ouvir, foi muito bom você trazer esses exemplos para o concreto mesmo das famílias, né? Para elas saberem como aplicar isso em casa. E aí eu retorno a dizer aquilo que eu falei lá no início. Todo esse conteúdo, ele não é somente para os adultos em relação às crianças, mas serve para nós, enquanto adultos, repensarmos a nossa forma de estudar, repensarmos a nossa forma de adquirir conhecimento e o que tem nos trazido prazer hoje e o que não tem feito sentido para a gente na nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa busca diária de conhecimento. Vitória, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu vou deixar aqui no link embaixo nas descrições dos vídeos e dos áudios seus contatos e referências para as pessoas buscarem mais conhecimento dentro dessa área. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Camila.